Olá pessoal, professor Luciano Araújo, vamos para a nossa nona aula e através desta aula aqui nós iremos ver mais um comando. Esse comando é o comando loft, né? Qual a função do loft? Vamos tirar um exemplo aqui com o comando copy. Vamos extrair aqui, né, uma cópia desta base e eu vou através do retângulo, né, no comando rec, retângulo, vou fazer uma linha, né, ou melhor, um retângulo, né, dessa parte superior aqui, né? Nós vamos fazer exatamente criando deste ponto a este ponto, né, no topo da nossa base. E na base mesmo, né, nós vamos criar também uma linha, e aí eu vou simplesmente deletar a base. Qual é a finalidade disso aqui? É mostrar que o Loft é uma ferramenta que cria, através de esboço, um objeto sólido. Eu vou dar um deslocamento aqui, um offset de 150, né? Deixando essa base um pouquinho mais larga, e vou dar uma altura também, né, fazendo através de uma cópia, uma altura de 150, né, uma cópia deste retângulo. Então olha só o que faz, no caso, o comando loft. Qual a sua finalidade? Né? Ele tem essa finalidade de fazer a união entre objetos, né, no caso que seria esboço, né, criando um sólido através destes esboços, né? Vamos aqui finalizar. Nós temos aqui então, né, que está em shade, ok, olha só. Neste caso aqui ele está meio abaloado, né? Está meio um smooth, né? Algo suavizado aqui. Ao clicar novamente nele aqui, eu vou buscar a opção que é o que me interessa neste caso, o Rolled. O Rolled já vai mostrar algo mais assim, né? Bem rústico mesmo, né? No caso seria aqui, ó, a minha base. Vou colocar aqui cheio de arestas, pronto. Notar então a finalidade do loft é exatamente essa. Vou criar uma outra situação aqui em que eu vou criar um círculo com diâmetro de, no caso, né, hipotético, né, vamos criar no caso aqui um diâmetro de 100 e vou dar né, antes de dar um copo, vou criar mais três opções aqui, um com enter, um com diâmetro de 80, C novamente, um com diâmetro de enter 60. Então eu já tenho três círculos, diâmetro de 60. Muito bem. Então, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar mais ou menos para cá a distância de mais ou menos 100, né? No caso, este primeiro círculo. Isso aqui é só para a gente observar o que o Loft vai aplicar em relação a esses esboços. Vou criar mais um aqui, bem mais fininho, né? Certo, vamos puxar mais para cá. E vamos trazer este menor, que vai me servir de base, né? Para minha, no caso, para minha taça, né? Então, vamos lá, deixar mais próximo essas duas linhas. Tá, isso para mim aqui é o suficiente. Então vamos lá, vamos aplicar o comando loft. Olha só, sempre de baixo para cima ou de cima para baixo, mas o objetivo é que você mantenha essa sequência aqui, ó. Tá vendo? Olha só que interessante. Olha o que o comando loft criou. Ele acabou criando aqui então uma taça, né? Para nós é uma taça, né? Tá vendo? Olha só que interessante. Né? Ele poderia ser, pode se desenvolver uma garrafa com esse comando? Sim. Então, olha, quando eu clico no objeto sólido, eu tenho aqui, olha, algumas opções entre Smooth Fit, normal, sessão, início de sessão, start de sessão, o final da sessão. Enfim, são opções que eu tenho, olha, tá vendo? Ao clicar aqui, você observa que ele dá uma pequena mudada, né, em relação à suavização, tá vendo? Aqui ele já fica um pouquinho mais suave, notou? Aqui ele vai ficar um pouquinho mais ainda
Enfim, isso aqui dá para ir brincando, né? No caso, até você chegar àquilo que realmente você deseja executar, né? No caso, se for uma garrafa, obviamente você vai trazer aqui uma linha, vamos lá, comando uma linha não, um círculo, né? Vamos fazer um círculo aqui. Vamos puxar aqui mais ou menos, né, para cá. Vamos trabalhar um círculo um pouquinho menor, tá vendo? Sempre deslocando ele, né? Um pouquinho mais para cima. Vamos ainda um círculo um pouquinho menor, né, até a gente chegar na opção desejada. E agora sim um outro círculo um pouquinho menor. Pronto. Vai servir de... vai ficar um pouquinho pequeno aqui, vamos alargar um pouquinho mais. Pronto. Então olha só a aplicação do nosso comando loft. Uma vez que eu clico aqui, olha, e começa então a... E agora vamos suavizar ele aqui, tá vendo? Olha só, nessa opção, né, ele suavizou a parte de cima, né? Aí nós temos aqui, olha, Start, né? O início, né? Então, mais aqui no início ele deu essa suavizada. Aqui, mais ou menos aqui no final, aqui, ó, ele também já deu uma suavizada. Enfim, é uma ferramenta interessante para quem deseja fazer aí os blocos, né? Quer criar blocos, né? Taça, garrafa, tal. Essa é a função aí do comando loft. Então vamos agora aproveitar que nós desenvolvemos esses dois objetos utilizando o comando loft. Vamos aqui utilizar uma ferramenta também conhecida no AutoCAD, que é o Shell. Né? O Shell, o que faz o Shell? Na verdade, ele vai eliminar partes desse objeto sólido, né? Volume desse sólido, transformando o objeto então numa casca. No caso, por exemplo, olha, nós criamos uma taça, porém ela se encontra como um objeto único, né? Nós vamos aqui extrair então o volume deste objeto, né, sólido, utilizando o Shell. Como é que funciona? Eu clico no Shell e ele pede para selecionar o objeto 3D. Seleciono o objeto 3D e aí eu clico em cima, neste caso aqui, em cima da minha taça, né? E é daqui então que, a partir daqui, que ele vai extrair então o volume. Uma vez que eu cliquei aqui em cima da taça, dou um Enter e aí ele pede para que eu entre com a distância do deslocamento, né, da minha casca. Isso vai ser, logicamente, está se referindo à espessura dela. Então vou colocar 2 aqui, vou dar um Enter, olha só. Então agora o meu objeto passou então a ser um objeto mais semelhante a uma taça, ele extraiu o volume de dentro. Assim nós iremos fazer com esse outro objeto aqui, que é a garrafa, né? A garrafa. Então nós vamos novamente clicar aqui no comando Shell, selecionar o objeto 3D, né? E aí, antes de dar um Enter, eu vou selecionar a boquinha aqui da garrafa. Aí sim eu dou Enter. Uma vez que eu dei o Enter, ele pede então para entrar com o deslocamento, a distância. Aí eu vou colocar 1 e vou dar um Enter. Olha só. Então agora a minha garrafa ela passou a ter, né, uma espessura de 1, né, que seria então a casca da minha garrafa. O comando ele fez o que? Ele extraiu então o volume desta minha garrafa aqui. Ok? Então, dois comandos breves, né, e interessantes para se trabalhar: comando loft, comando shell. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse objeto, no caso ao galpão, de frente para comigo, ok? É importante que eu mude aqui, no caso, por exemplo, ao meu sistema de coordenadas aqui, ó, certo? Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Vou aplicar aqui, ó, vou digitar o CS, tá? E vou digitar OB de objeto. Eu poderia clicar exatamente aqui, né? Ou eu poderia, através da setinha vamos dar um ESC aqui, ó, o CS, Enter.
através da setinha, eu poderia escolher as opções. Né? No caso, por exemplo, eu vou escolher essa aqui, a opção objeto. E vou clicar no objeto, que seria exatamente a fachada do meu galpão. Agora eu vou clicar aqui em top, ou seja, eu tenho agora então o meu objeto de frente comigo. E eu vou criar aqui um arco, né? Vamos pegar aqui uma ferramenta 2D mesmo, vou utilizar o arco 3 pontos. E eu quero pegar este ponto aqui no caso, vamos ver se eu consigo, né? Pegar um ponto aqui, no caso seria, vamos ver se eu consigo através do endpoint. Peguei um ponto, vamos pegar aqui um outro ponto. No caso aqui pode ser mais ou menos aqui, comando, botão, dedo no shift, dedo no botão direito do mouse, vamos aqui em endpoint, vamos pegar aqui, ó, pronto, certo? Então nós já temos, vamos concluir aqui o nosso arco, vamos concluir novamente, shift, botão direito do mouse, endpoint, e eu vou fechar exatamente aqui, ó. Muito bem, o que eu fiz na verdade foi um arco, né? E o objetivo deste arco é simplesmente nós trabalharmos uma ferramenta aqui chamada Swift, né? Swift. Então vou dar aqui um UCS com a opção W para que ele volte no seu estado original, né? Este arco que eu desenhei, ele está exatamente aqui. Então, vamos extrair este arco para cá. Tá. E eu preciso, na verdade, tirar, no caso aqui, a aresta de uma desses perfis, né? No caso, esse perfil aqui. Então, vou tirar essa aresta aqui, utilizando a ferramenta copy, ou pode ser até uma face também, né? Eu poderia utilizar a aresta, no caso, por exemplo, o extrair aresta, copiar aresta, mas neste caso aqui, eu vou utilizar o copy face mesmo, que eu vou tirar a face logo desse objeto aqui, que no caso é o perfil. Bom, puxei aqui do lado, tá vendo? Com o comando move eu vou levar este objeto até, né, vamos tirar do ortogonal, porque o ortogonal ele nos impede, né? Então tá, o que eu quero fazer agora é utilizar um comando chamado comando sweep. E olha o que ele faz. À medida que eu posiciono o meu perfil, é a forma pela qual ele vai jogar ele, né? No caso, por exemplo, na minha linha, né, que se torna um caminho, né, um percurso. Então, eu utilizei o comando zip, cliquei no meu objeto, no caso na face aqui do meu perfil, dei um Enter. E agora eu vou clicar aqui, olha, naquela linha, né? Vou clicar, não, eu cliquei naquela linha. E observa que ele fez o que? Ele fez um arco. Eu poderia, com este arco aqui, fazer uma treliça, né? Com base naqueles galpões onde a sua treliça, ela em vez de ser, né, a sua terça, né? Em vez de ser assim, como nós fizemos, ela passa a ser assim em arco. Como eu acabei de desenvolver aqui agora, ó, tá vendo? Vamos lá. Vamos ver como é que ficou. Olha aqui, ó. Cadê o arco? Ah, tá aqui. Tá vendo? Então, essa é mais uma ferramenta, que é a ferramenta Sweep. E para finalizar e fechar, vamos utilizar aqui agora mais uma ferramenta, que é a Revolve. Qual é a finalidade do Revolve? É criar uma revolução, né?
uma revolução. Essa revolução seria o quê? Vamos desenvolver aqui um objeto através do 2D. Comando PL, Polyline. Vamos lá. Clicar mais ou menos aqui. E vou criar um arco. Mais ou menos aqui. Não fechou, né? Vamos fechar aqui agora, comando linha. Tá, ok. Este objeto ele precisa estar unido, então vou utilizar o comando join para simplesmente unir, né, as duas linhas, a polyline mais a linha que eu complementei aqui. E agora sim eu vou utilizar o comando, no caso, o revolve. A função do comando revolve é simples. Eu seleciono o objeto, dou um Enter, e aí ele pede para escolher, no caso, por exemplo, o eixo de rotação, né? O eixo de rotação eu vou escolher seria, no caso, esta ponta a esta ponta. E olha só, ele rotaciona com base no eixo. Se eu simplesmente der um Enter, ele vai fechar, tá vendo? Criando aqui, então, no caso, quase que uma esfera, né? Mas isso pode ser feito com vários modelos, né, de esboço, né? Eu posso criar vários modelos de esboço, né? Pode ser algo mais ou menos, vamos utilizar o spline, SPL spline, vai ficar algo meio estranhão, né? Mas pronto. Vamos fechar aqui. Novamente comando J, né? Join para unir. Tá vendo? Eu uni a minha spline junto à minha line. Não tem select. Agora simplesmente eu clico no comando revolve, seleciono um objeto, dou um Enter e vou buscar um eixo um pouquinho mais aqui à frente, ó, fora do objeto. E olha só, 360 graus. Olha que algo louco. Então esse é mais uma ferramenta do AutoCAD 3D.